Presidente Jair Bolsonaro saiu às ruas com o general Braga Neto, novo ministro da Defesa, para conhecer as necessidades dos cidadãos e expor seus pontos de vista no que concerne a medidas para recuperar o Brasil. O chefe de Estado contestou medidas de prefeitos e governadores e explicou qual é a sua guerra. O mandatário relatou, visitando o povo para ouvir suas necessidades. É o que sempre disse lá atrás, o desemprego e o vírus, 2 problemas. Lamentamos as mortes. O Brasil é um dos primeiros países que mais vacinaram no mundo. Produzimos vacinas. Compramos vacinas no ano passado. Havia poucas vacinas e não tinha aprovação da Anvisa. Ademais, ele explanou. Sempre falamos. Entre o governo federal e as vacinas existe a Anvisa no meio do caminho. Temos de ter responsabilidade. Pelo 2º dia consecutivo, vacinamos 1 milhão de pessoas por dia. Estou com o general Braga Neto, ministro da Defesa, e as Forças Armadas estão à disposição para começar a vacinar. Outro sim, o chefe de Estado frisou qual é a sua prioridade. Estou lembrando dos tempos de quartel. Tinha uma sopa parecida com esta aqui. Temos de vencer isso aí. A guerra, na minha parte, não é política. Tem a ver com o futuro da nação. Nós apoiamos medidas protetivas. Tudo tem um limite. Assista. Estou aqui na comunidade Tapuã 1, distrito de Brasília, conversando com a população. Parei aqui na Casa de Maria Petimilha, conversando com as senhoras que estão fazendo um sopão que distribui para a população. E elas têm dito aqui que é impressionante o número de crianças que vêm tomar sopa aqui. Me passaram 40 pessoas em média, diárias, e com a pandemia foi no crescente, hoje tem em torno de 130 pessoas que vêm receber a sopa aqui no saco plástico, né, para exatamente consumir em casa, e não aqui. Então é um fato preocupante, porque cada vez mais pessoas estão perdendo sua renda, e encontro, né, no caso aqui, Itapuã, esse local, Casa de Maria Petimilha, para se alimentar. É que eu sempre disse lá atrás, né? O desemprego e o vírus, 2 problemas. Nos preocupamos com 2, lamentamos as mortes. O Brasil é um dos primeiros países a estamos somente atrás de outros países que produzem vacinas, estamos em 5º lugar. É um trabalho que começou o ano passado. Compramos vacinas no ano passado. Não tinha tantas disponíveis assim, mas também, por outro lado, o que se oferecia para a gente, um contrato não era possível se assinar naquela forma, e bem como, né, não tinha aprovação da Anvisa. Nós sempre falamos, entre o governo federal, o presidente, e a vacina, ou o balcão, né, que se vende vacina, existe a Anvisa no meio do caminho, que nós temos que ter responsabilidade para vacinar o nosso povo. E assim estamos trabalhando. Pelo 2º dia consecutivo, vacinamos 1 milhão de pessoas por dia. Esse número tende a crescer. Eu conversei hoje com o ministro da Saúde, bem como o ministro do meu lado aqui da Defesa, o Braga Neto, e as Forças Armadas, estão à disposição para começar também a vacinar, colaborar na vacinação. Então, praticamente todos os quartéis do Brasil têm essa condição. Da Marinha, do Exército, da Europa. Você quer falar alguma coisa? Não. Eu quero cumprimentar essa senhora. Me conhecer nossa casa, né? É gratificante para o presidente vir comer a sopa que a gente faz para servir para a população carente, porque quem vem aqui é realmente só pessoas que estão precisando, está sob necessidade em casa, né? Então, é gratificante ver o presidente sentado aqui, simplesmente... Eu estou me lembrando do meu tempo de quartel. Ele tinha uma sopa no quartel, era parecida com essa aqui. Era no rancho, ele pega tudo que tem, joga dentro da panela e bota na merenda. Aqui, estou vendo um pedaço de galinha. É uma canja, uma canja, tem arroz, tem batata, cenoura. Eu sei que estou tirando, o Braga Neto, 2 pratos de sopa que podia ter servido aí fora, mas vou entrar em contato com a primeira-dama, que ela tem lá uma sua entidade chamada Pátria Voluntária, para fazer doações para a senhora aqui. Porque se Deus quiser vai chegar coisa para a senhora aí,
nos próximos dias para ajudar a senhora aí a servir a população que cada vez mais, com mais desemprego, na política do fecha tudo, fica em casa, mais gente está comendo menos, alguns passando nessas seríssimas, né? E nós temos que vencer isso aí. A guerra da minha parte não é política, é uma guerra que realmente tem a ver com o futuro de uma nação. Não podemos esquecer a questão do emprego. O vírus, o pessoal sabe que estamos combatendo com vacinações, nós apoiamos medidas protetivas, tá certo? Agora, tudo tem um limite. Lá atrás, quando se mandava ficar em casa, em março do ano passado, era para achatar a curva, até que os hospitais se aparelhassem com leitos de UTI e com respiradores. Passou-se um ano, bilhões do governo federal foi dispensado para governadores e prefeitos, e parece que alguns deles, né, alguns não aplicaram devidamente esse recurso na saúde, aplicaram em outras áreas, que são nobres também, mas não a saúde. Nós sabemos que a grande parte dos prefeitos quer uma mudança nessa política, mas essa política, né, está nas mãos do presidente, que foi contra o feche tudo, somos contra isso, ele vai para os governadores, alguns deles fecham tudo, e daí os prefeitos são obrigados a cumprir. Se bem que tem prefeito que já não está mais acolhendo esse tipo de ordem, né? Porque dentro mesmo de um estado, as circunstâncias são tão diferentes. Então, às vezes você está no litoral, está no interior, você pega o estado de Pernambuco, por exemplo, no litoral tem lá o Agreste, o Sertão, são regiões completamente diferentes. Mas o que vale no final da linha são as medidas restritivas impostas por prefeitos. E a grande parte dos prefeitos, as informações que nós temos, né, é que não concordam com a política radical do fecha tudo. Então, agradecer ao pessoal aqui da Itapuã, da comunidade 7.000, da igreja, aqui é a igreja católica, né? Isso. Então, as igrejas, de maneira geral, não interessa a sua denominação, né? Os cristãos realmente têm colaborado nos mais humildes. E no momento de dificuldade, é sempre assim. O pessoal procura essas casas, tá, para que ajudem na sobrevivência. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vamos continuar tomando minha soquinha aqui, ok? Um abraço aí. Presidente, eu recebi o prefeito, Periquito, o nome do prefeito, né, ele esteve aqui em Brasília, né, eu estava com a deputada Renata, e não tinha agendado lá no Ministério da Cidadania, mesmo assim eu recebi, o prefeito emocionou-se, citou isso, inclusive, em alguns programas que participou, o general Heleno, inclusive, compartilhou isso no grupo dos ministros, e nós viabilizamos algumas cestas básicas pelo Ministério da Cidadania. E, juntamente com o ato da primeira-dama, nós criamos, então, um movimento Brasil Fraterno, onde nós estamos engajando aí com uma série de outras entidades, como muitos, inclusive, do Sistema S, e a primeira-dama foi lá, né, em Aparecida, na última sexta-feira, presidente, junto, né, com algumas ações, como o Coronel Melo, na CEAGESP, né, e um movimento que está se replicando em vários outros locais do Brasil, melhorando essa logística, porque a população está passando fome. Em Aparecida, por exemplo, presidente, as pessoas não podem, os hotéis todos vazios, né, muitos já fecharam, as pessoas desempregadas, certo? Sem ter como ganhar o pão. Então, é uma questão realmente que está afetando a dignidade dessas pessoas. Lá foram mais de 7.000 cestas básicas, né? Foi uma boa quantidade, mas muitos outros municípios estão em situação igualmente calamitosa. Teve um apelo na internet, eu esqueci o nome do município aqui, lá da Grande Fortaleza, falando da dificuldade. O Coronel Melo Araújo, que é o diretor-presidente da CEAGESP, tomou conhecimento disso, e essa madrugada, caminhões que estavam voltando de frete para a região, né, receberam, eu não sei, dezenas de toneladas de alimentos, estão levando para essa cidade. Alguém lembra o nome da cidade aí? O pessoal está desinformado aí, mas tudo bem. Então, parabéns aí ao Coronel Melo Araújo, aos permissionários da CEAGESP, aos permissionários, e a primeira-dama em nome do programa Pátria Voluntária. Curiosidade aqui, ó. Vamos fazer a primeira pergunta, aí, Cícero, tem condições? Fechou. Enquanto eu comento aqui, prepara a primeira pergunta aqui. Matéria do jornal Clarim de hoje. Tá? Ajuda aqui, João Roma, que eu não entendo. Em um ano, 3 milhões de pobres, mas agora chegam a 19 milhões. E outro, o jornal de hoje, La Nación. A pobreza subiu a 42% em 2020 e já afeta 19 milhões de argentinos. São os jornais da Argentina dizendo que
aumentou o número de pobres em função das medidas restritivas de lockdown e confinamento. O Brasil está indo no mesmo caminho. Eu não sei o que passa pela equipe lá de alguns governadores que mantém essa política de fechar tudo. A política de fechar, que começou em março, abril do ano passado, qual era a intenção da mesma? Achatar a curva de contaminação, né? O pessoal muita gente já esqueceu essa questão de achatar a curva de contaminação, para que os hospitais se preparassem com leitos, UTI, respiradores, etc. Dinheiro foi para estados e municípios, muito dinheiro, bilhões de reais, e nós sabemos que alguns, né, ou muitos governadores e prefeitos usaram esse recurso para pagar folha atrasada, botar suas contas em dia. E não deram a devida atenção para a saúde. Então, no momento, quando você vê aí, em especial aquela grande TV, conhecida como TV funerária também, o tempo todo só quer saber de mortes. Não fala em número de curados, o tempo todo número de mortes. E falando aqui, como é que está a capacidade de UTIs nos seus respectivos estados. Está com 90%, está com 95%, e em função disso, justifica para eles medidas de isolamento. No meu entender, está equivocado. No meu entender, o senhor pode ser diferente. Até porque, presidente, uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento. Evitar aglomerações, como nós fazemos, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial, pedindo que as pessoas não vão diretamente às agências da Caixa. É uma conduta, né? Usar máscara, álcool em gel, é uma conduta necessária, mas isolamento, impedir que pais e mães de famílias, que muitas vezes estão em situação precária, morando embaixo de uma brasilite, não possam conseguir o sustento dos seus filhos, é uma coisa bem diferente. Então, o conjunto dos estados e municípios, de acordo com o Banco Central, obteve um superávit primário, o ano passado, de 38 bilhões de reais. Eu fiz a minha parte, o governo federal, com a sua equipe econômica, nós fizemos a nossa parte. Mortes, infelizmente, estão acontecendo. Mesmo que os prefeitos e governadores tivessem tomado as melhores medidas do mundo, nós sabemos que mortes ocorreriam. Agora, alguns culpar o governo federal pelas mortes, isso aí não é nada mais, nada menos do que má fé.